Oi, meus alunos do terceiro ano, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, que esteja tudo certinho com vocês, tá bom? Meu nome é Caroline, como vocês sabem, sou a professora de filosofia de vocês. E nessa aula eu venho prosseguir com o nosso conteúdo de lógica, esse conteúdo bimestral, que já está bem no finzinho, então não se aperreiem com ele bastante, né? Então, o assunto é tipos de argumentação. Esse assunto, a gente vai trabalhar ele nessa aula, na próxima aula terá outro conteúdo e eu acredito que a gente encerra esse conteúdo da primeira unidade e já pode partir para a segunda unidade. Então, tradicionalmente os argumentos são divididos em dois tipos, os dedutivos e os indutivos. Esses são os mais conhecidos. Sendo que a analogia constitui apenas uma forma de indução. Às vezes a gente pensa que a indução é um tipo de argumento também, como dedutivo e indutivo. Mas a indução, ela é mais a analogia é um tipo de indução, só que é um caso tão específico que a gente prefere analisar a analogia à parte em vez de analisar a analogia dentro da indução. Por isso que também é caracterizada como um tipo de argumentação. Vamos lá, da continuidade. Dedução. Dedução é o que vocês mais conhecem, porque é o tipo de argumentação que a gente vem trabalhando nessa unidade por conta do silogismo. Dedução significa conduzir a partir de. Sendo assim, em um argumento dedutivo correto, a conclusão é inferida necessariamente de suas premissas. O que está dito na conclusão é extraído das premissas, pois já está implícito nelas, sem exceder o conteúdo das premissas. Isto é, a conclusão não diz nada além do que já está escrito nas premissas. Isso a gente lembra muito bem do silogismo, né? A matemática usa predominantemente esses processos dedutivos de raciocínio. Vocês sabiam disso? A proposição matemática é demonstrada quando a deduzirmos de proposições já admitidas como verdadeiras, quando fazemos ver que a conclusão decorre necessariamente das proposições colocadas anteriores. Então é aí onde a gente observa essa dedução matemática. Mas a dedução matemática não se confunde com a dedução lógica, pois a matemática manipula os símbolos capazes de se transformar uns nos outros ou de se substituírem, enquanto na dedução lógica isso não ocorre. Essa dedução lógica, chamada por Aristóteles de silogismo, significa ligação. Isso aí vocês já sabem, né? Vocês já estão craques, sabem isso já de cor e salteado. É a ligação entre dois termos por meio de um terceiro. Podemos ainda dizer que o silogismo é um raciocínio que parte de uma proposição geral e conclui outra proposição geral, que também pode ser particular. Lembrem-se disso. O silogismo, ele tem essa característica. Depois que a gente trabalhou aquelas regras, a gente começa a entender mais isso claramente. Ele parte dessa característica de ter primeiramente uma proposição geral, para depois partir para uma conclusão, que pode ser também geral ou também particular, mas não pode ser particular, como a gente viu que isso gera um silogismo inconcluso. Na verdade, não é nem silogismo. Nos exemplos a seguir, a primeira dedução leva à conclusão geral e, no segundo caso, a conclusão particular, mas todos iniciam com uma proposição geral. Bora lá. Todo brasileiro é sul-americano. Algum brasileiro é índio. Algum índio é sul-americano. Então, a gente percebe essa característica da proposição geral partir para uma proposição particular. Essa é uma característica da dedução lógica, de sempre partir do geral para o particular. A gente vai perceber com a indução que não é assim, que já é o contrário, é do particular para o geral. Mas bora para outro exemplo. Todo brasileiro é sul-americano. Todo paulista é brasileiro. Todo paulista é sul-americano. Mais uma vez aí, ó, essa proposição geral no início do silogismo. É verdade que a dedução é um modelo de rigor, já é um modelo pronto, mas também é estéril na medida que não nos ensina nada novo, porque a gente só conclui algo que já está na premissa, apenas organiza esse conhecimento já adquirido.
Portanto, ela não inova, mas isso não significa dizer que a dedução não tenha valor algum. Segundo Condillac, o filósofo francês do século XVIII, compara a lógica aos parapeitos das pontes, impede-nos de cair, mas não nos fazem ir adiante. Então veja só. Indução, outro tipo de argumentação. A gente vai perceber agora aquela característica que eu falei, que parte do particular para concluir algo geral. A indução é um argumento no qual, a partir de dados singulares suficientemente enumerados, chegamos a proposições universais, proposições gerais. Inferimos uma verdade universal. Entenderam até aí? Enquanto na dedução a conclusão deriva de verdades universais já conhecidas, partindo, portanto, do plano do inteligível, a indução, ao contrário, chega à sua conclusão da experiência do sensível, dos dados particulares. Quando a gente estuda isso no empirismo e no racionalismo, um dos métodos de chegar ao conhecimento do empirismo é a indução, porque parte dessa experiência do sensível, e do racionalismo é a dedução, porque parte dessa experiência do inteligível. Vocês sabiam disso? É uma curiosidade, né? Vamos lá, vamos continuar. Dois exemplos aqui de indução. A água dos rios Tejo, Douro, Mondego e Guadiana é doce. Ora, o Tejo, o Douro, o Mondego e o Guadiana são rios. Logo, a água dos rios é doce. Então, ele pega esses nomes particulares dos rios para chegar a uma conclusão geral, afirmando que a água dos rios são doces. Bora para o outro exemplo. A visão, tato, ouvido, o gosto, o olfato, que chamamos de órgão dos sentidos, tem um órgão corpóreo. Visão, os olhos, tato, a pele, audição, ouvido, enfim, você já sabe, né? Portanto, todo sentido tem um órgão corpóreo. Então, veja só, mais uma vez, ele partiu de exemplos suficientemente enumerados para chegar num argumento, numa verdade universal. Podemos distinguir dois tipos de indução. Indução completa ou totalizante, também chamada de aristotélica ou formal, e a indução incompleta, também chamada por amplificante ou baconiana, que vem de bacon. Não a comida, gente, o filósofo. A indução completa. A primeira, essa indução completa, verifica-se sempre que se infere um universal, depois de se terem enumerados todos os casos singulares neste universal. Como assim? Essa indução completa tem esse nome porque ela é realmente completa. Ela cita todos os exemplos possíveis de uma verdade até chegar nessa verdade universal. Por exemplo, bora ver esse exemplo aqui. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão descrevem rotas elípticas. Ora, Vênus, Terra, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão são todos os planetas do Sistema Solar. Todos os planetas do Sistema Solar. Logo, todos os planetas do Sistema Solar descrevem rotas elípticas. Então, essa indução completa, ela tem essa característica de inferir uma verdade universal, que é esse logo, todos os planetas do Sistema Solar descrevem rotas elípticas, só depois de mostrar todos os exemplos suficientemente enumerados. Isso é uma indução completa. Agora vamos para a indução incompleta. Esse segundo tipo de indução, contudo, é o mais arriscado. Ela verifica-se sempre no que se infere uma verdade universal, depois de ter enumerado de modo subjetivo e não exaustivo. Quando ele fala não exaustivo, é não minuciosamente como a indução completa, um certo número de partes de um universal. Como, por exemplo, vejam aqui, o cobre, o zinco e o ferro são bons condutores de calor. Veja assim, ele não fala
são todos os condutores de calor. Ora, o cobre, o zinco e o ferro são metais. Mais uma vez, ele não fala que são todos metais. Logo, os metais são bons condutores de calor. Então, para concluir essa verdade universal que os metais são bons condutores de calor, ele não utiliza todos os exemplos de metais que são bons condutores de calor. Vocês estão entendendo o que é indução incompleta? Agora vamos falar sobre analogia. Mais uma vez eu vou lembrar para vocês que a analogia, mesmo ela sendo um caso de indução, vamos analisar elas separadamente porque ela tem características específicas. Bora lá. Analogia ou raciocínio por semelhança, lembrem aí dessas duas palavrinhas, é uma indução parcial ou imperfeita, na qual passamos de um ou de alguns fatos singulares não a uma conclusão universal, mas a uma outra enunciação singular ou particular, inferida em virtude da comparação entre objetos que, embora diferentes, apresentam pontos de semelhança. Vocês lembram, lógico, né? A gente acabou de ver essa indução aqui completa. Então, é como se essa analogia fosse uma indução parcial. Ela está entre a indução completa e entre a indução incompleta. Está mais para a indução incompleta. Mas ela não traz essa característica dessa indução, de partir do particular para chegar a um geral. Mas a analogia parte de um particular para chegar a outro particular. E apresentando, como é que ela faz isso? Apresentando pontos de semelhança. Vocês já devem ter utilizado analogia, sem saber que é analogia. Eu muitas vezes já utilizei analogia sem saber que era analogia. Percebam só. Paulo sarou de suas dores de cabeça com este remédio. Logo, João há de sarar de suas dores de cabeça também com este remédio. Esse método de estudo funciona com fulano de tal. Então, logo, esse método de estudo também vai funcionar com fulano de tal. Então, normalmente a gente já utiliza esse método de analogia sem saber que é analogia. É claro que o raciocínio por semelhança fornece apenas uma probabilidade, não fornece um método seguro, não fornece uma certeza, mas desempenha um papel importante na descoberta e na invenção, porque muitas descobertas científicas partiram desse princípio da analogia. Grande parte de nossas conclusões diárias baseiam-se também na analogia. Se formos bem atendidos numa loja, voltaremos a próxima vez, na expectativa do tratamento semelhante. Da mesma forma que se formos mal atendidos, evitaremos retornar. Se a gente lê um livro que agradou a gente, por exemplo, você lê um livro de um autor que lhe agradou muito. Aí esse autor lançou o segundo livro dessa coleção. Aí você, como gostou do primeiro livro, você vai comprar esse segundo livro desse autor que você já leu o primeiro. Então, você utilizou esse método da analogia para comprar o segundo livro, porque você não leu o segundo livro e nem precisou ler uma resenha para poder saber que é bom. Você partiu do princípio que já tinha lido o primeiro, que já tinha gostado do primeiro e disse: não, eu vou comprar esse livro de Graciliano Ramos, vou comprar esse livro de Monteiro Lobato, porque o primeiro que eu li foi bom. Veja só. As analogias podem ser fracas ou fortes. Eu vou explicar para vocês. Dependendo da quantidade das semelhanças que eu utilizo, das relevâncias dessas semelhanças. Tem que ser relevante, como por exemplo, entre objetos diferentes. Quando a analogia é fraca, a conclusão se baseia em considerações irrelevantes. Por exemplo, se eu desejo, isso é um exemplo, né? Se eu desejo comprar um carro que tenha o mesmo rendimento do carro do meu amigo, a analogia é fraca se eu levo em conta coisas como cor, estofamento, recurso dos painéis, coisas realmente superficiais, né? E irrelevantes. Mas a analogia será forte se eu considero marca, modelo, potência, número de cilindros, combustível utilizado, porque são essas coisas realmente que vai me fazer ter uma rentabilidade com o custo que eu vou ter ao comprar esse carro. E assim vale, por exemplo, se eu for comprar um bolo,
se eu for comprar uma torta, se eu for comprar uma roupa. E assim, a gente sempre utiliza a analogia em nossas vidas, em nossa realidade. Quando eu falei, por exemplo, das descobertas científicas que utilizam também analogia. Por exemplo, a penicilina foi descoberta por uma analogia. O cientista que descobriu a penicilina, ele não testou, né? Foi um acaso assim que ele esse fungo que deu origem à penicilina, a peraí, para não perder. Esse fungo que deu origem à penicilina, ele começou a matar essas bactérias que estavam dentro do recipiente. E por analogia, ele não, então eu vou testar com os seres humanos para ver também se eu consigo fazer com que isso também aconteça com seres humanos. Então, assim, outras descobertas científicas também são resultados de analogia. Então, para encerrar, para não começar a falar um bocado de coisa aqui também para vocês, é isso a aula de hoje, são os tipos de argumentação. Eu fiz uma atividade também para vocês, tenho algumas frases para que vocês identifiquem se é indução, analogia ou dedução e justifiquem o porquê de acordo com as explicações dessa aula de hoje. É simplesinha e espero que vocês façam, que vocês me enviem, tá bom? Tchauzinho! E é isso, até a próxima aula.